Bom, pessoal, somente me apresentar, sou André Cilotti. Eu sou orientando de iniciação científica do professor Marcelo. Tenho lidado com tópicos de viés e fairness. E eu vou estar apresentando dois notebooks que eu criei em conjunto com o professor, envolvendo viés e o outro envolvendo a questão de fairness, né? Então, primeiramente eu vou estar apresentando o de viés. A gente vai tratar sobre o viés de popularidade especificamente, né? Imagino que na aula já devem ter visto que existem muitos vieses, muitas formas de lidar com ele, né? Mas aqui a gente vai tratar especificamente no viés de popularidade, né? O viés de popularidade, ele é aquele viés que tem o efeito de um filme, uma música ser muito famosa e ela acabar sendo recomendado mais vezes. E isso entra naquele ciclo de feedback, né? Então, é muito recomendado, tem o viés, continua recomendando e fica cada vez mais recomendando, né? Então, a gente preparou o notebook aqui e eu vou passar por cima explicando, mostrando o que a gente fez, né? E o primeiro passo a mostrar aqui é o dataset. A gente está utilizando o dataset Steam 200K. Esse dataset ele é um conjunto de dados entre interações entre usuários e jogos da plataforma Steam. As interações do dataset eles estão no formato horas jogadas. Ou seja, né, quanto mais o usuário gosta de determinado jogo, maior vai ser as horas jogadas dele, né? E essa é a informação que a gente vai usar para se basear as recomendações. Fazendo um paralelo com o dataset Movielens, por exemplo, né? No dataset Movielens a gente tem filmes e o usuário dá um rating. Um rating que pode ser uma estrela, duas estrelas, cinco estrelas, né? E quanto maior, mais. Quanto maior a quantidade de rating, quanto maior o rating, quer dizer que o usuário gostou mais do filme, né? Então aqui a gente vai usar um outro paralelo para gerar as recomendações. A gente tem um link para fazer o download aqui. Ah, a gente está usando uma biblioteca chamada Surprise para gerar as recomendações, então talvez em alguns computadores precisa ser instalada a biblioteca, e aqui está o comando para instalar ela. Bom, mas existem inúmeras bibliotecas ali no processo de recomendação, e qualquer um pode adaptar esse notebook para usar a biblioteca preferida, né? E eu optei escolhendo a Surprise, que é o que eu tenho mais conhecimento, então foi nessa biblioteca. Em seguida, o próximo passo que a gente faz é carregar e visualizar o dataset, né? Aqui a gente também faz uma transformação nas horas jogadas. Como as horas jogadas é um valor que pode ser muito grande e não tem um teto, né? Eu acabei optando por tirar o log desse valor e normalizar ele para que a gente tenha um valor entre 0 e 1, né? Então a gente consiga definir 1 como o mais jogado possível e 0 como o menos jogado possível. Mas aí tem muitas técnicas para processar esse valor. Eu optei por essa. E aí a gente pode visualizar o formato dos dados, né? Então a gente tem o usuário, a gente tem o jogo que ele jogou e a quantidade de horas normalizadas aqui, né? E aí, informações sobre o dataset. A gente tem 11 mil jogos e 11 mil usuários e 3.600 jogos, né? Bom, a gente já faz uma divisão aqui no começo, porque a gente vai precisar treinar modelo, então a gente já divide a base em treino e teste. Ah, a terceira etapa aqui do notebook é visualizar a curva de popularidade. Nesse notebook a gente está usando a definição de popularidade como a quantidade de interações que um jogo ou um filme possui, né? Então, por exemplo, se o filme, jogo A, ele foi jogado pelo menos 20 vezes ali, a gente tem uma popularidade de 20. Se o jogo B foi jogado 10 mil vezes, a gente tem uma popularidade de 10 mil. Então, a gente consegue quantificar a popularidade para poder dizer, né? Um jogo é mais popular que o outro, menos popular que o outro, né? Então aqui tem todo o código para gerar isso e a gente ordena. E aí você vê que o Dota 2 teve 3.300 usuários que interagiram com o Dota 2. Team Fortress tiveram 1.600 usuários que interagiram. E aí a gente pode ver que tem jogos que são muito interagidos e jogos que são pouco interagidos, né? E aí a gente vai usar isso aqui para visualizar a curva de popularidade. Então aqui a gente vai ordenar os itens pela popularidade deles e vai plotar a popularidade de forma do maior por menor.
E aí o que a gente pode ver é que você tem pouquíssimos jogos que tem muita interação. Em compensação, a gente tem, depois do 1000 aqui, a gente tem muitos jogos com nenhuma interação, né? E isso é o princípio do efeito desse viés. A gente tem, por exemplo, a diferença entre a quantidade de pessoas que jogaram Dota 2 e que jogaram Left 4 Dead 2 é muito grande. E aí quando a gente começa a visualizar isso mais pra baixo, começa a ficar maior ainda. A gente chega aqui no final tendo jogos que teve uma pessoa que jogou. E aí a gente pode visualizar essa relação entre a popularidade e a frequência que é recomendado, não? Então aqui a gente está criando um modelo KNN simples, e a gente está gerando recomendações, as top 10 melhores recomendações para cada usuário. Quando a gente visualiza isso, a gente pode ver que aqui no comecinho a gente teve poucos itens sendo recomendados muitas vezes. Então, a gente tem um conjuntinho aqui de 10 jogos que foram recomendados para todos os usuários possíveis. Enquanto a gente vai aqui pro final, você vê essa distribuição mais esparsa, né? Mais espaçada entre si. Ou seja, aqui a gente teve muitos jogos que apareceram uma vez ou outra ali na lista. Mas o principal ponto é essa barrinha do começo, que mostra pra gente que os itens mais populares, eles estão presentes em quase toda a lista de recomendação possível. E nem sempre todo usuário vai gostar desses itens, né? E aí esse é o ponto que a gente começa a analisar o viés de popularidade, né? Porque a gente viu ali os top 5 jogos mais jogados, e o viés de popularidade é justamente isso. Ele considera esses jogos mais jogados e começa a recomendar eles com mais frequência para todo mundo, né? É o que a gente tá vendo aqui. E isso entra aquele problema de loop, né? Então, tem popularidade muito alta, é mais recomendado, mais pessoas vão jogar e cada vez vai ficando mais popular. Cada vez mais vai piorando esse viés, né? Ficando mais enviesado. Enquanto que a gente tem jogos aqui no meio que muito provavelmente alguém gostaria, mas que não vai aparecer na lista de recomendação. Porque foi enviesada com jogos muito populares, né? Então, visualizado isso aqui, a gente vai para um próximo passo, que é as formas de medir esse viés de popularidade, né? Como que a gente mede os efeitos dele e isso vai ajudar a gente a visualizar as correções, né? Então aqui trouxe duas métricas para tratar isso. A primeira delas é a popularidade média por grupo, que a gente chama de gap. E essa métrica ela agrupa os usuários em três grupos diferentes. Então a gente tem os usuários blockbuster, que são usuários que gostam de coisas muito populares. Usuários de nicho, que são usuários que gostam de jogos pouco populares, então jogos indie, por exemplo. E a gente tem usuários de diversidade. E aí, nessa categoria, o usuário consome tanto popular quanto o não popular, né? Só que para fazer essa divisão, a gente precisa pegar essa figura que a gente, azulzinha que a gente viu aqui, e dividir ela em três partes. Então a gente tem a head, que é a cabeça da curva. E essa head ela vai ser os jogos que, juntos, eles somam 20% das maiores interações da dataset. Aí a gente tem outro grupo que é a tail, que são os jogos que juntos somam 20% das menores interações. E o meio ali, que não entra em nenhum dos dois grupos, né? Então, aqui o primeiro passo que a gente faz é pegar aqueles jogos que estão ordenados e a gente pega os 11 primeiros e divide a quantidade de interações pela interações total. E a gente vê que os 11 jogos mais jogados, eles representam 20% de todas as interações da dataset, né? Enquanto isso, a gente também analisa a tail, né? A gente está pegando as interações e a gente pega os 2.680 jogos menos jogados e eles dão 20% das interações. Ou seja, esse é outro ponto que mostra pra gente a questão do viés, né? A gente tem 11 jogos mais jogados que representam 20% de tudo que foi jogado na Steam, enquanto a gente tem os outros quase 3.000 jogos menos jogados que representam 20%, né?
Então esse é o paralelo ali do viés de popularidade. A gente tem 11 jogos que representam muito, enquanto isso a gente tem quase 3 mil jogos que foram jogados pouquíssimas vezes, né? E aí é que a gente cria os conjuntos de jogos e a gente começa a definir os usuários, né? Então, o usuário blockbuster é aquele que consome mais que 50% de itens da rede. Nicho consome mais que 50% da tail. E diversidade não se enquadra em nenhum dos dois, né? Então aqui a gente tem todas as funções implementadas para calcular isso. Aqui a gente está usando Python, né? Mas isso pode ser implementado em qualquer linguagem, sem muitos problemas. E a gente consegue calcular o gap, esse delta gap, né? Que a gente chama. Que a gente vai usar para comparar posteriormente, né? Esse delta gap a gente tem o BB, que é o de blockbuster, o D de diversidade e o N de nicho, né? E essa métrica ela varia de -1 até o infinito. -1 quer dizer que a gente reduziu a popularidade média, e aí positivo quer dizer que a gente está aumentando a popularidade, né? E aí a gente vê que, por exemplo, esse sistema de recomendação, ele está recomendando coisas mais populares para quem é de nicho, mas ele está recomendando menos popular para quem é blockbuster, né? E aí, a segunda métrica que a gente acaba analisando tem muito a ver com métricas de popularidade, métricas de precisão. A gente sabe pela literatura que a tentativa de reduzir o viés de popularidade, ele tem um efeito colateral que é a redução das métricas de precisão. E para isso a gente trouxe o MRR, que é o Mean Ranking Calibration, que é uma forma de calcular a precisão baseada no ranking dos itens, né? Então aqui tem a fórmula, a gente calculou, e aí mais para frente vai comparar, né, esses valores. E aí, visualizando isso, calculando as métricas, a gente vai para o passo que é a correção desse viés, né? Então, bom, como a gente pode evitar isso, né? Tem muitos métodos na literatura. A gente vai abordar aqui um caso bem simples que foi proposto pelo Abdullah Puri. O Abdullah Puri, ele é um pesquisador aí da área de viés de popularidade, então ele tem muito artigo da área. E esse acho que foi o primeiro deles. E ele é bem simples, bem fácil de entender. Ele propõe essa heurística em que a gente vai penalizar filmes populares. Então a gente tem esse RUI. Esse RUI é o score que o modelo retornou para o usuário U, item I. E a gente tem o PI, que é a popularidade do item I. Então, e tem esse parâmetro alfa. O parâmetro alfa ele vai controlar o quanto a gente quer penalizar, né? Então, um alfa igual a 0, a gente está ignorando a popularidade. O alfa 1, a gente está considerando somente popularidade para escolher o item. E aí, o passo que ele propõe é a gente recalcular todos os scores que o modelo retorna para a gente. Então, vocês devem ter visualizado nas aulas iniciais que quando a gente treina o modelo e faz a predição para um usuário, um item, esse modelo ele torna um score. Quanto maior o score, quer dizer que o modelo identificou que o item é mais provável de ser recomendado para o usuário, né? Esse score é justamente o ROI. Então a gente começa a fazer essa penalização, né? O PI é justamente a quantidade de interações que a gente viu ali em cima. Então o Dota 2 ele tinha 3 mil interações. Esse PI vai ser 3 mil, a gente só coloca um log natural para fazer esse não ficar muito discrepante, né? Então aqui a gente tem um exemplinho. Então vamos imaginar que para o usuário U, nosso sistema recomendou os itens A e B, onde o score de A o A é 5 e o score de B o B é 4. Só que a popularidade de A é 10 mil e a popularidade de B é 10. Se a gente aplicar essa fórmula para o A e para o B com alfa igual a 5, a gente tem que o novo score de A é 2,75 e o novo score de B é 3. Ou seja, antes A tinha um score maior do que o B. Aplicando a correção, agora a gente vê que o B tem um score maior que o A. Que a gente está penalizando coisas muito populares, né? Ou seja, agora o B ele passa a ter um score inicial maior e justamente ele acaba estando no topo da lista de recomendação, né? Sendo o escolhido para a gente recomendar para o usuário. E aí o que a gente faz aqui agora é justamente
pegar a lista de predição do modelo e aplicar essa penalização aqui. E a gente volta em visualizar aquele histograma com o gráfico. E se a gente lembrar anteriormente, aqui nos pouquíssimos itens aqui no topo, a gente tinha muita recomendação. E agora, esse histograma da recomendação ele vai se mudando a distribuição, né? Ou seja, a gente estava recomendando muitos poucos populares, agora a gente está recomendando muito os poucos populares, né? Então, se a gente voltar aqui em cima, dá para ficar melhor de comparar, né? Aqui a gente tinha muita recomendação no começo e mais uniforme aqui no final. Quando a gente vem aqui para baixo, desce o começo e sobe muito o final. Ou seja, isso representa que a gente mudou a distribuição de popularidade das recomendações, né? Antes estava muito popular, agora a gente começa a caminhar mais para o final dessa curva com os itens menos populares. E aí a gente entra na comparação, né? A gente tem a recomendação crua e a recomendação corrigida. E a primeira comparação que a gente faz é o gap, a popularidade média por grupo, né? A gente vê que no Blockbuster não mudou muita coisa. No grupo diverso, a gente vê que o azulzinho, que é a recomendação corrigida, ela ficou menor. Ou seja, a gente reduziu mais ainda a popularidade. Ou seja, no grupo diverso, começou a recomendar mais filmes menos populares ainda. E no filme de nicho, a gente já tem um efeito um pouco contrário, né? A gente começa a recomendar coisas um pouquinho mais populares pro nicho. E no MRR, a gente visualiza aquele conceito que eu comentei de que na literatura escreve-se que corrigir o viés reduz precisão. Então aqui fica muito claro, a gente tem uma redução muito grande do viés de popularidade. Uma redução muito grande da métrica de precisão, né? E o que tinha para abordar nesse notebook era isso. Que a gente tratou todo esse conceito de viés, a gente visualizou como o modelo acaba privilegiando jogos muito populares e acaba deixando de lado os menos populares. A gente apresentou uma forma muito simples de corrigir. Tem muita coisa, muita forma diferente de corrigir, formas novas, formas com técnicas mais robustas, né? E aí, por isso eu deixei algumas referências para aprofundamento. Para quem quer se aprofundar em viés no geral, tem esse primeiro artigo. Ele dá um panorama geral do que está rolando na área, quais são os caminhos futuros aí que os pesquisadores estão traçando. E para quem quer se aprofundar em viés de popularidade, tem um artigo muito bom aqui também, em que ele vai investigar mais a fundo e tentar propor outras soluções. Né? Bom, sobre viés de popularidade, acho que era isso. Qualquer dúvida, sugestão, crítica sobre o notebook, pode entrar em contato comigo, entrar em contato com o professor que ele redireciona para mim. E é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.